pessoal. Hoje temos aqui Fernanda Nascimento, nossa CEO da Stratlab. Fê, a última vez que eu vi você foi na NRF, numa conversa lá que nós prometemos trazer para cá. É verdade, então, é verdade, Léo. Hoje estamos realizando aí esse nosso prometido, né? Vamos ter um bate-papo muito bacana, né? Sobre B2B, B2B2C e o que a gente consegue potencializar em cima disso. Aí eu tô super contente que a gente vai fazer esse papo aqui, porque eu tenho uma baita admiração pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho que ele é importante para os negócios no Brasil, uma empresa brasileira. E tô contente que a gente vai ter esse papo, porque eu sei que ele vai ser produtivo. E, Fê, fala pra gente um pouquinho de você, pro nosso público que tá te acompanhando. Bom, eu sou CEO da Stratlab. A Stratlab é uma agência de marketing digital B2B, né? Eu brinco que numa agência B2B o cliente não chega pedindo brand awareness. Ninguém quer falar assim, eu queria só ser mais conhecido em um determinado segmento. As pessoas querem leads, né? Querem vendas qualificadas, né? Então a gente tem a responsabilidade de impactar o crescimento dos negócios, a sustentação dos negócios, o que é uma responsabilidade, um desafio, mas que também é muito prazeroso, porque a gente ajuda as empresas a chegarem mais longe, né? Além disso, eu sou mãe do Bernardo e do Vicente, eu sou esposa do Cristóvão, eu tenho sou muito família, assim, é muito gostoso, né, também ter esse papel, e tenho amigos muito bons, Léo, que é uma das coisas que me traz até aqui. O bacana é que os amigos são incomuns, né? É verdade. Trabalham com a gente. E eu acho que essa conexão nossa é super importante, né? Eu acho que muitos bons frutos a gente tira, principalmente dessa primeira conversa que a gente está tendo, essa oportunidade, né? Assim, é um grande prazer poder conversar com você sobre isso. Então, eu acho que a sua jornada, principalmente no mercado B2B, corrobora com a gente, com o que a gente está também se propondo nesse ano. Sim. E eu acho que muito do que a gente vem estudando, desde o B2C, toda essa conexão de mercado, né? Eu acho que ela tem uma simplificação muito poderosa, né? Eu sempre olho pelo lado da simplificação para que o cliente tenha clareza, para que o cliente ele principalmente acredite, né, no que a gente se propõe e que de fato ele vai conseguir ter uma conversão melhor, que no final das contas é o que interessa. É o que interessa, é o que faz a nossa economia girar e é o que faz a gente ter melhores possibilidades, inclusive no nosso país, né? Então, tamo junto. Então, pessoal, vamos entrar nesse assunto bacana aqui com a Fê, né? Vamos falar um pouquinho sobre desafios do mercado B2B, né? E, por consequência, o mercado B2B2C, né? Para a gente trabalhar melhor aqui a jornada, para a gente trabalhar melhor aqui essas ofertas e, principalmente, um pouquinho também de plataforma. O que a gente pode potencializar em cima desse mercado? Pergunta relevante, né? Assim, importante. Eu acho que a gente tem no B2B hoje inúmeros desafios, né? A gente tem os desafios do nosso próprio país, a gente tem os desafios do mundo, né? A gente tem os desafios que são físicos, a gente tem os desafios que são tecnológicos, né? Então, todos os institutos de pesquisa falam muito que o grande desafio do líder B2B esse ano é o geopolítico, né? Toda essa movimentação, a gente não sabe de onde vêm os conflitos, a gente não sabe quais são as travas e que elas acabam impactando o mundo inteiro. Eu acho que a gente nunca escutou tantos problemas vividos por outros países que não os nossos. A gente sempre foi um país que a gente é criado, né, nas dificuldades, nas oscilações, principalmente político e econômicas, então isso não é mais um privilégio que é só nosso, a gente vê outros países que eram muito mais estáveis vivendo isso, mas eu gostaria de trazer principalmente para a nossa conversa os desafios do comportamento do consumidor, que obviamente são impulsionados pelas inovações tecnológicas. Quanto mais rápidas as inovações tecnológicas, mais rápidas também as mudanças no comportamento do consumidor. E o B2B, por muito tempo, ele foi menos customer-centric, centrado no cliente do que ele é hoje. Eu acho que uma das principais evidências disso é que a gente sempre tratou o B2B como um mercado de decisões racionais, quando, na verdade, para mim, não tem nada de racional essa decisão, ela é absolutamente emocional. A pandemia ela foi amplificadora disso quando ela nos
aproximou, através do B2C, de benfeitorias, benefícios, novas possibilidades, por exemplo, como os pequenos depósitos que ficam no last mile, que fica muito mais perto de você e rapidamente antes a gente pedia alguma coisa, por exemplo, no marketplace, levava 2 semanas para chegar e a gente estava super tranquilo com isso. Vinha da China, levava 3 meses e eu estava tranquila. Agora vem da China em 5 dias, porque se não vir em 5 dias, eu quero comprar de alguém que vai me entregar hoje até as 9 da noite. Se isso não está no Brasil já te esperando. Né? Não, se isso não está no Brasil te esperando, exatamente. Então, toda essa coisa da agilidade, eu acho que a gente teve muitos saltos de qualidade de produto, muitos produtos de diferentes segmentos e de diferentes origens, que a gente falava assim, não, essa origem é ruim, essa origem é boa. Hoje a gente tem uma equalização também da qualidade dos produtos, dos atributos técnicos, né? Então, às vezes a gente nem sabe diferenciar quando a gente vai, por exemplo, fazer uma comparação de produto tecnológico, evidentemente, assim, qual que é o maior benefício do produto A e qual é o maior benefício do produto B. A gente nem consegue fazer essa associação ou desassociação, né, da diferença dos produtos ou dos serviços. E isso faz, então, com que o B2B ele migre para uma dependência muito forte no final da negociação do relacionamento humano. Então, quanto mais eu coloco tecnologia para desenvolver produtos, serviços, soluções, para eu desenvolver canais, para eu desenvolver novas formas de dar agilidade para os processos, mais eu aproximo as pessoas durante a decisão final. O que faz a gente acreditar que o principal movimentador do B2B é uma emoção chamada confiança. Eu acredito muito nisso. Você falou, acho que o ponto fundamental, né? A confiança e principalmente a crença do que a gente está fazendo junto com o cliente seja um processo que ele acredite, né? Seja um processo que ele participe, que ele veja valor. Você falou muito da restrição geopolítica, né? E vou fazer um comentário rápido. O Brasil é um país que se reinventa, né? A gente é bom nisso. A gente é bom nisso. Jeitinho brasileiro. A gente vê, por exemplo, que inovações que estavam há pouco tempo na NRF, a gente fala, né? Já estão aqui, já acontecem aqui desde o ano passado. Então, a gente acompanha isso na crista da onda, vamos chamar assim. Mas, mais importante, né, com as restrições, né, de mercado, né, de produtos, a gente tem muita oportunidade. Então, ver mercados que eles, de fato, eles se sobressaem em relação a essas dificuldades, mercados que, de fato, têm as restrições em termos, principalmente, de taxas, impostos e tudo mais. Mas eu queria puxar essa conversa um pouquinho para o lado, falando um pouquinho sobre dados. Então, eu queria entender, quando a gente trabalha toda essa proposta de confiança com o cliente, né, e quando a gente trabalha principalmente essa jornada de informação, o que a gente precisa, né, encontrar dentro dessas empresas e o que a gente pode utilizá-los também dentro dessas empresas, de informações, de estruturas de dados, informações da própria empresa. E eu não estou falando aqui de dado estruturado, ou um banco de dados, ou um RP, mas quais são as informações importantes que a gente pode levar junto com esse cliente para que a gente consiga montar esse trabalho? Nossa, são muitos os dados, né? Começando do próprio comportamento do cliente, antes dele encontrar com a marca da gente, né? O que ele está consumindo de conteúdo, sobre o que ele se interessa, quais são as dores que cutucam a sua curiosidade, por exemplo, na busca de informação, de educação, enfim, tem todo um universo de indicação, que é todo um universo que ele é super compatível com o B2B, já que essa é uma venda de ciclo longo, por exemplo, uma decisão de ciclo longo, então, muito antes dele se aproximar da empresa, eu tenho um tanto de informação que eu posso saber dele para entender como eu me aproximo dele, como eu faço com que ele reconheça que eu sou uma possível solução. Acho que esse é o primeiro. Se fazer relevante. Se fazer relevante. E isso tem a ver, vou fazer aqui um pequeno parêntese, porque assim, por muito tempo, dentro do universo das vendas e do marketing, a gente meio que deixou branding meio que de lado, e meio assim, vou dar peso 1 para isso,
E a gente deu muita atenção para os hacks. Ai, como é que eu faço a indexação no buscador? Como é que eu faço... Conecto rápido. Ele clica rápido, decide rápido, venda por impulso e já etc. conecta no mesmo canal que ele abordou. Exatamente. E agora, principalmente por conta da inteligência artificial generativa, que a gente fala que ela traz o zero clique, né? Ao invés de eu encontrar, pergunto para o mecanismo o que eu desejo responder, ou o que eu desejo encontrar como resposta. E ele me oferece opções para que eu clique e aprofunde o meu conhecimento para tomar decisão. Na inteligência artificial generativa, ela me dá a resposta como se ela fosse uma grande conselheira, consultora, e eu preciso também entender como eu vou ser relevante para que ela me indique como possibilidade. Sendo que, para isso, eu dependo muito da minha marca. Um ponto importante aí, assim, é um desafio. Por quê? Quando alguém vai buscar alguma coisa para comprar, e a gente faz isso no dia a dia, próprio B2C que a gente está acostumado aqui. A gente vai para a IA generativa, a gente estuda sobre aquilo, grande parte do seu trabalho de convencimento, do seu trabalho de projetar e explicar o seu produto, já está ali explicado. Então, a pessoa, embora não seja um especialista no assunto, ela já tem um conhecimento, ela já passou etapas, vamos dizer assim, dessa jornada da venda, e ela está ali, talvez, basicamente para entender a questão de qualidade, se de fato esse produto, ele é um produto que resolve o problema que ela precisa. E aí eu acho que entra o ponto fundamental que a IA não vai entregar para ela, que é a confiança. Que é a confiança. Que é o que você se propõe junto àquela empresa para que você tenha, vamos dizer assim, uma oferta relevante, diferenciada, ou uma parceria, ou um acompanhamento, ou uma experiência diferente, né? E aí eu acho que tem uma relevância extremamente importante. Mas aqui a gente está falando, onde antes você fazia uma jornada de venda do início, explicava, né? Mandava o material. O cliente até te recebia. O cliente recebia. Aí ele ficava, né, matutando. Hoje ele é imediatista. Ele está lá na IA generativa já entendendo tudo que precisa ser feito. E ele está te abordando, talvez até perguntando coisas que a IA está trazendo para ele que você nem sabe. Já fazendo comparativos, né? As estatísticas dizem que o vendedor ele consegue se aproximar do comprador quando o comprador já percorreu mais de 75% da jornada de decisão, né? E aí minha marca, ela é um ativo relevante. Então, a gente nunca ouviu falar nos últimos anos de branding como a gente tem escutado falar agora. Porque a minha marca, ela consegue chegar antes de eu chegar. Então, bom, mas aí entendemos como é o comportamento desse cliente, entendemos como ele tem se comportado e quais são seus interesses para que eu possa chamar a atenção, eu me aproximo dele. Numa venda B2B, isso não vai ser tão rápido quanto é numa venda B2C. Não adianta eu entender como ele se comporta no ponto de venda e entender qual é a sazonalidade. Não funciona bem assim, porque os tempos são diferentes no B2B. Eu até tenho alguns produtos que podem ser sazonais, mas nas compras de maior valor, esse comportamento ele é muito particular, cliente a cliente. E aí o meu papel é entender como cada empresa, e isso tem algumas similaridades, embora elas sejam muito personalizadas, tem algumas similaridades dependendo do tamanho da empresa, dependendo do setor, dependendo da oferta que o cliente faz para o mercado dele, dependendo inclusive da localização e do mercado que ele atende. Enfim, então eu preciso entender quanto tempo provavelmente isso leva, quantas etapas tem, porque numa venda longa eu tenho pessoas entrando nessa negociação em diferentes momentos. Então, quais são as etapas dessa jornada? Quem participa desse processo? E no B2B hoje, os institutos também mostram, não só Gartner, quanto o próprio LinkedIn, ele faz pesquisas, né, entendendo o comportamento de uso da plataforma pelos profissionais. A gente estima que a gente tenha de 5, em média, a 11 pessoas envolvidas numa negociação B2B, chegando a 20, dependendo do tamanho da empresa. E dentre essas pessoas que decidem, nem todas vão conversar comigo.
Porque, por exemplo, eu só vou encontrar com compras lá para o final da jornada, para o meio para o final. Jurídico, que é uma pessoa super relevante, ela vai entrar na última fase. E eu posso ter levado 10, 11, 12 meses para chegar até o contrato. Se o jurídico não confiar no que eu entrego, enfim, em quem eu sou, na segurança que eu oferto quando a gente combina as nossas empresas, ele trava não só a negociação, mas ele trava todas as minhas possibilidades de seguir em frente com qualquer outra oportunidade dentro daquela empresa. Então, eu não só tenho que entender agora o papel de quem decide, mas eu tenho o que passa pela cabeça dele, quais são suas dores, quais são suas necessidades, como funciona a empresa, como funciona o mercado da empresa. E para tudo isso existem dados, né? E eu preciso ter um CRM muito competente para que ele possa, e um time muito preparado, obviamente, porque não adianta eu ter uma ferramenta que não é utilizada, Sim. mas eu preciso ter, se eu abasteço corretamente de informações, né, as minhas ferramentas digitais, eu consigo identificar padrões que vão ser muito úteis para que seja fluida a minha relação, para que ele goste de estar comigo, para que aumente a minha confiança e que para efetivamente a gente chegue na conversão. Perfeito, Fê. Assim, pessoal, a gente está tendo uma aula aqui de relacionamento B2B, principalmente em termos de confiança com as empresas. Muito forte. Agora eu vou puxar essa sardinha completamente. Ah, E fala um pouquinho a especialidade, né, da Stratlab com a questão do ABM versus a prospecção em massa. Que eu acho que são coisas que a gente conversou um pouco antes de começar aqui, É né? verdade. O nosso briefing inicial, e eu acho que isso tem muito valor da gente trazer aqui para o pessoal que está nos acompanhando. A ABM tem sido muito falado nos últimos tempos. A gente vê que algumas empresas montaram departamentos de ABM e, na verdade, você tem maneiras diferentes de trabalhar com ABM. Mas, na minha compreensão, uma das coisas que fazem o ABM ser ABM é, primeiro, você conseguir tierizar os seus clientes, né? Organizar, classificar os seus clientes em tiers para identificar quais têm maior possibilidade, maior probabilidade e trazem vendas mais qualificadas para sua empresa. Tem aqueles que eles estão no meio, assim, olha, as vendas não são tão qualificadas quanto o meu Tier 1, mas eles são possibilidades interessantes, a margem é interessante, não tanto quanto do Tier 1, mas também interessante, e ele pode migrar para Tier 1. E a gente também trabalha com o Tier 3, que é, por exemplo, uma venda de escala, que é uma venda que ela tem um ticket mais baixo, que ela tem uma rentabilidade menor, mas que também compõe um componente importante do meu faturamento, porque afinal de contas eu não posso apostar todas as minhas fichas em um dos tiers só. E aí a gente compreende quem são, né, qual é a principal característica de cada um desses tiers, como é a jornada de cada um desses tiers, e aí a gente, obviamente, quando a gente fala do tier 1, que a gente chama de esse relacionamento de one-to-one, né, que é a gente tem o one-to-one no tier 1, one-to-few no tier 2, então eu tenho menos pessoas, menos marcas nesse tier 2, e o one-to-many no tier 3, que é quando eu falo exatamente da venda de escala, que é mais escalável. E aí entendo, então, como eles se comportam, e eu desenho para cada etapa dessas jornadas ações específicas, não que me fazem vender para esses clientes, mas que fazem com que esses clientes saiam da etapa 1, da fase 1 para a fase 2, da fase 2 para a fase 3, da fase 3 para a fase 4, dentro de cada jornada. E o nosso trabalho principal com isso é fazer que eu tenha cada vez mais clientes evoluindo dentro dessa jornada com um controle maior etapa a etapa, para que eu também leve um número maior à conversão. Então, a ABM é mais ou menos isso, né? E eu aprendi isso com a nossa amiga Carol Nutt, que é a minha professora de ABM, mas é basicamente isso que diferencia. Não é você fazer listas de clientes. Muitas vezes eu chego nos clientes e eles falam, eu trabalho em ABM. Então esse daqui trabalha com essa lista, esse aqui trabalha com essa lista. Então não é muito bem fazer lista, mas é você organizar os seus clientes, classificar, separar os tiers, entender as jornadas,
como se parecem esses clientes, quais são as fases, quem entra em cada fase, para que você possa fazer, então, essas ações que a gente chama de plays ordenadas. E o grande papel do ABM é não só orquestrar essas ações, mas orquestrar vendas, marketing e CS. Porque a jornada do cliente não termina quando acaba, não é mesmo? Eu posso fazer ele voltar para a compra. Então, é importante que a gente acompanhe esse cliente, principalmente os que me trazem melhor rentabilidade e melhor faturamento. Eu vejo um ponto fundamental aqui, né? E quando você fala de criar esses tiers, quando você cria o primeiro tiers, você principalmente tem uma responsabilidade em termos de análise, e eu acredito que o que está por trás aí é relacionamento, principalmente, oportunidade, né? Mas eu preciso de dados, muitos dados. Eu vou chegar aí, mas digamos assim, trazer um cliente custa caro. Custa muito caro. Manter um cliente também, de certa forma, custa caro, mas é bem menos do que você trazer um novo cliente. Então, eu acredito muito nisso, quando você consegue ter essa sinergia, essa convergência, né? E aí você falando muito na questão de criar toda essa massa de informação, não massa de abordagem, mas uma massa de informação, onde você tenha dado relevante, onde você entenda de fato o ICP daquele cliente, que você de fato vai conseguir fazer a diferença e que você é bom nesse mercado, né? Eu entendo que a gente tem uma venda consultiva, então a gente passa, por mais que a gente ofereça produto ou plataforma, mas que a gente passa a ter uma venda consultiva, a gente passa a ter uma jornada que esse cliente acredita no que de fato a gente está fazendo e ele vê valor. Então ele entende que você é uma pessoa do time dele. Quando ele não precisa disso dentro de casa, e ele entende que essa apoio consultivo, vamos colocar assim por enquanto, apoio consultivo, tem vários outros apoios, né? Mas de fato que você faz a diferença no dia a dia dele, que você faz parte da jornada dele. E assim, o que a gente pode trazer, que aí eu vou tocar num ponto que é super, super bacana aqui, né? Do Thought Leadership. Ou seja, porque a gente está tentando criar uma empatia, a gente está tentando criar relacionamento, a gente consegue muitas vezes transformar até como aquela empresa trabalha, né? E quando você chega, por mais consultivo, né? Você fala com marketing, você fala com produto, você fala com a área comercial, às vezes as áreas não contratam o mesmo fornecedor, muito pelo contrário, eles têm seus fornecedores. Então, a gente tem esse desafio também de orquestrar esse processo entre as áreas da empresa. Como você falou, o processo passa entre, às vezes, 20 pessoas numa empresa, e às vezes você não quer aquele fornecedor dentro de casa. Você já tem o que você confia. Então, como que a gente transforma isso? Nossa, que pergunta. Obrigada por ela, né? Até porque sabe que de todos os serviços que a gente oferece dentro de uma agência B2B, que não são poucos, porque são muitas as possibilidades e para cada dor a gente tem uma solução, mas Thought Leadership é uma que é minha queridinha. Enfim, gosto muito de trabalhar. Eu sou a responsável por Thought Leadership dentro da Stratlab, então isso faz com que eu tenha apreço por essa estratégia. Mas eu vou dar para você alguns motivos para ela ser eficiente, sem falar, obviamente que isso se for muito bem feito, mas assim, só para a gente perceber como faz sentido. Primeiro, que as pessoas acreditam nas pessoas muito mais do que nas marcas. Eu sou geração X, venho das antigas. E tem uma coisa que a propaganda, eu sou formada em propaganda, não ajudou ao longo do tempo, né, e que hoje a gente tem uma fricção muito forte com a comunicação que as marcas fazem sobre elas mesmas, é que a gente fantasiou muito tempo, não vou falar mentira, mas a gente fantasiou sobre o que a gente entregava, né? Então a gente entregava sorvete como se fosse alimento, docinho infantil, iogurte infantil como se fosse, se fosse super saudável, cigarro como se fosse empoderador e por aí vai, né? Coisas que, né, depois a gente descobriu que não é isso. E também ao longo desse tempo a gente teve uma evolução da comunicação social, tecnológica, e quando a gente recebe as redes sociais, o consumidor passa a ser produtor de conteúdo também, né? Uma coisa que ele era só consumidor de conteúdo online, ele passa a ser produtor, a gente começa a escutar as audiências e
acredita muito mais na experiência que as pessoas têm com as marcas do que nas próprias marcas, que sempre querem mostrar só o que elas têm de bom, né? Então, esse já é um motivo para a gente falar assim, opa, então peraí. Então eu preciso fazer com que pessoas falem bem de mim, certo? Certo. Bom, uma outra questão é que a gente já falou, dentro das jornadas, cada hora eu tenho uma pessoa entrando, eu tenho de 5 a até possivelmente 20 interlocutores. O decisor principal não vai bancar sozinho a decisão por uma coisa que o colegiado não concorda. Imagina, primeiro que ele não vai dar carteirada num executivo que está abaixo dele, porque ele precisa desse cara trabalhando, ou dessa mulher trabalhando, para que ele também tenha autonomia e possa pensar ele não pode fazer microgerenciamento, ele precisa pensar estrategicamente. Então, eu preciso fazer com que cada um advogue em meu favor quando eu não estiver sentado nesse colegiado junto com esse time, porque eu não vou estar na hora da decisão final, na reunião que todo mundo vai falar vamos, não vamos, meu vendedor, eu não vou estar. Então, eu preciso de alguma forma influenciar essas pessoas. Uma maneira muito eficiente da gente influenciar todo esse comitê de decisão é fazer com que os meus executivos conversem com os executivos do meu cliente, com estratégias muito personalizadas, porque a mesma decisão ela vai ser avaliada por pontos de vista diferentes por cada um dos influenciadores dessa decisão. Então, o jurídico vai pensar nos aspectos jurídicos, o comercial vai pensar nos aspectos comerciais, o financeiro nos aspectos financeiros, e qualquer que seja a área de negócio vai pensar nos aspectos daquela área. Então, não adianta eu generalizar a minha comunicação, eu preciso fazer com que o meu produto, a minha solução, seja compreendida pelo jurídico, pelo ponto de vista jurídico, pelo comercial, pelo ponto de vista comercial, financeiro, pelo financeiro e por aí. E por aí vai. Então, se o meu executivo, ele passa a ser um influenciador, e aí a palavra influenciador, a gente bota aspas, estressa, e é por isso que a gente chama ele de thought leader, de líder de pensamento, e não simplesmente de influenciador, porque não é que ele vai influenciar de qualquer maneira, ele tem que ser uma pessoa que leve para o mercado dele informação, insights, tendências, ele tem que gerar essa confiança e esse reconhecimento que a minha marca precisa para que ele some. E aí, se ele consegue influenciar o jurídico, eu já tenho mais um aliado. Se a pessoa do comercial consegue influenciar o comercial, tenho mais um aliado ainda. E assim vai. Então, quanto maior eu consigo distribuir o poder de influência sobre um determinado segmento através dos meus executivos, consigo fortalecer a minha marca, né? E, de volta, a gente falou da questão de branding, para aquele determinado segmento. E quanto mais eu fortaleço a minha marca, eu fortaleço os meus executivos, eu fortaleço a minha omnicanalidade nos ambientes digitais, mais eu consigo ser percebido pela inteligência artificial generativa. Então, hoje, eu vou falar para você que das atividades que a gente faz para a geração de grandes oportunidades, principalmente em Tier 1, para vendas complexas, Thought Leadership é uma ferramenta muito importante, muito, muito relevante. Fiquei curioso, Fê, e acredito que tenham várias perguntas aí, do pessoal que está nos assistindo, mas o quanto é relevante, é uma pergunta que não está nem no nosso script aqui. Tá? Ai, meu Deus. O quanto é relevante a gente conseguir consolidar cases de sucesso, principalmente nessa primeira camada, onde você já tem insights, onde você consegue eventualmente misturar relações de clientes, inclusive. Tá? A gente costuma fazer isso. E o que você consegue extrair, eventualmente, de um case para otimizar um pouco essa questão da jornada do Thought Leadership? Muito, né? Os cases são muito bem-vindos. Veja, nem sempre a gente pode contar os cases. Eu, por exemplo, assino NDA com todos os meus clientes, não posso falar para quem eu escrevo em ghostwriting na questão de Thought Leader. Ninguém quer. Veja, é super autêntico, tem todo um trabalho para que ele seja autêntico, para que a gente fale o que, de fato, o cliente pense, que não seja isso aqui é fake. Não, isso não acontece. Mas ninguém quer ser, né, ou nem todo mundo quer ser revelado. Falar, não sou eu que escrevo, alguém escreve por mim. Isso é um mito, né? Não é bem assim. Sempre existiu o ghostwriter, mas enfim,
eu não posso contar quem são os meus clientes. E como é que eu faço isso? Tenho que fazer isso de outras maneiras. Se eu posso contar um case, se eu posso trazer evidência, se eu posso construir, né, essa validação, isso é muito melhor para mim. E eu não preciso fazer isso amplamente. Lembra, se eu estou trabalhando no Tier 1, eu não preciso fazer todo o mercado saber. E aí eu tenho ainda mais possibilidade de trabalhar com dados sensíveis em petits comitês que não vão sair necessariamente, eu não vou expor, não vou fazer um alarde disso e comprometer, por exemplo, a confiança do meu cliente. Obviamente, eu vou pedir para ele autorização para isso, e eu posso fazer, chamo então, olha, eu tenho um case, vou chamar aqui 8 engenheiros, chefe das 8 fábricas que eu quero conquistar, e vou mostrar esse case para os 8, vou fazer um trabalho super bem feito, vou entregar um conteúdo de altíssima qualidade, vai ser um budget diferente do budget de eu fazer isso num evento para 100 pessoas, enfim, tem um monte de possibilidades interessantes nessa apresentação direcionada para as diferentes personas, para os diferentes tiers, mas jamais descartaria, né? Pelo contrário, acho que a gente tem que evidenciar cada vez mais os resultados que a gente pode evidenciar, porque isso também funciona como educação do mercado, né? Então, se eu conto para o mercado como eu fiz e quais são os resultados que ele promove, eu ajudo o mercado, comigo ou sem mim, a produzir, né, ter insights, resultados similares. Fê, perfeito. Eu vou falar um negócio aqui que pode chocar um pouco, mas há um ano atrás, nós estávamos trabalhando de uma forma completamente diferente. Talvez um pouco mais de tempo, quase 2 anos. Hoje, todo mundo tem seu estagiário, né? Você clica no chat, fala com ele, ele responde para você rapidamente. É verdade. Isso é uma realidade do ano passado. Hoje, esse estagiário ele evoluiu, né? Para linguagens, para integrações, para agentes, né? Para integrações de serviços, para jornadas de comportamento e principalmente para processamento de conteúdo, seja visual, seja conteúdo escrito, seja vídeo, seja áudio. Então, tudo, de certa forma, processado, gerando inteligência, gerando base de conhecimento e fazendo análises extremamente rápidas. Dado isso que a inteligência artificial trouxe para nós, né, e muito do que a gente viu aí, né, no que a gente vivenciou junto na NRF, né, e que o Brasil está muito bem posicionado, a gente sabe disso, né, dado o exemplo da Magalu e a palestra excelente do Trajano, né, que nós acompanhamos. O que vem por aí quando a gente olha para B2B, tentando trazer um pouco para a realidade da inteligência artificial nesse contexto que a gente vem conversando? Olha, vou falar para você que o que vem por aí, não sei, porque o que eu vendo hoje eu não vendia em setembro. Eu acho que a maior dificuldade, por exemplo, de quem trabalha com tecnologia, quem trabalha, enfim, e acho que todo mundo hoje trabalha com tecnologia, porque se eu não tenho um produto de tecnologia, eu tenho um monte de ferramentas que me ajudam a oferecer um melhor serviço e até mesmo um melhor produto através da tecnologia, né? Eu acho que uma das coisas que a gente escuta muito, principalmente do Gartner, é que a gente precisa aprender a usar a inteligência artificial para criar o futuro. A gente está melhorando o presente, mas a gente precisa usar a inteligência artificial para melhorar o futuro, para que ela dê para a gente alternativas que a gente não pensou ainda. Então, olha quanta possibilidade a gente tem. Então, é difícil fazer essa previsão. Mas, o que quer que seja, né? Então, acho que a gente tem uma necessidade muito grande de implementar efetivamente inteligência artificial generativa ou não. A gente fez muitos testes, gastou muito dinheiro, fez muito barulho, mas não fez com que ela efetivamente se integrasse, né? Porque a inteligência artificial, ela tem que se integrar, ela não foi feita para ser a protagonista, ela foi feita para ela permear tudo, ela tem que navegar junto, não navegar sozinha, né? Então, eu tenho que fazer essa integração para que eu possa tirar o melhor dela. Eu acho que a gente também precisa, a partir de agora, compreender rapidamente o que eu delego para ela e o que eu não delego. A gente tem dado para ela mais poder do que ela deveria ter.
entregando para ela o que a gente tem de melhor, que é a nossa humanidade. Então, eu quero que ela faça o texto por mim. Não, peraí, tem que ser autêntico, tem que ser o seu pensamento. Ela não pode pensar por você. Ela pode melhorar o que você pensou, mas ela não pode pensar por você. Então, acho que a gente precisa fazer isso rápido. Falar, eu não posso ser tão preguiçoso assim de delegar tudo que eu tenho, porque eu acho que a maior função de toda essa tecnologia é exatamente devolver para a gente a humanidade. Foi o que a gente mais escutou na NRF, é o que a gente vem escutando há muito tempo dos institutos de pesquisa, que a tecnologia ela tem que ajudar a gente a ter tempo para ser humano. Então eu acho que a gente tem que voltar a pensar qual é a nossa, né, do que consiste a nossa humanidade, como eu consigo ser melhor no que eu posso ser melhor, e então deixar a inteligência artificial e as novas tecnologias fazerem por mim o que não depende da minha autenticidade, do meu pensamento crítico, das minhas relações, né, do meu poder de me relacionar com os segmentos em que eu estou inserido. Então, eu acho que, se você falar assim para mim, Fernanda, qual é o próximo? A gente pode falar da inteligência artificial geral, né, que a gente vai, dos robôs, tudo é agêntico, mas eu acho que, independente do que venha, a gente tem que voltar a observar para a gente mesmo o que eu vou entregar que ninguém e nenhum robô vai entregar, né? Eu acho que esse é o maior desafio, porque da parte de tecnologia, Léo, juro, eu entreguei para o universo. Vem, eu vou estar preparada para estudar, a gente tem que estar preparado para estudar. Nesses últimos meses, quem é de marketing e não ficou afundado em entender como funciona o tal do GEO, né, o Generative Engine Optimization, não estava vivendo nesse mundo, porque a gente não tinha nenhuma biblioteca, não é biblioteca, como é que a gente não tinha nenhum insumo, não tinha estudos, não tinha nada para a gente se aprofundar. A gente participou junto, hoje é agente de descoberta, né? Junto com, se você trabalha, você é agente de descoberta, você tem que afundar e fazer seus próprios testes, porque muda e não significa que a gente vai ter, né, todo um acervo pronto para mostrar para a gente quais são os melhores caminhos. Adorei seu discurso. Obrigada. Adorei. Mas você tocou num ponto sobre autenticidade. Quando a gente fala de IA generativa, né, por mais os agentes que vão conectar os serviços, vão tornar o processo simples, com uma experiência, de fato, que faça sentido, né, principalmente para o consumidor final, quando a gente fala de autenticidade, é algo que realmente a gente cria aquele carimbo. Fui eu que fiz, é uma experiência que eu acredito, é um produto que eu estou criando. É algo que eu entendo o meu consumidor final, estou entregando para ele, né, essa experiência que eu, ao longo do tempo, entendi, construí e acredito. Então essa autenticidade, ela não muda, acho que desde o início. Então aí ela potencializa, ela vai fazer com que a gente gere isso mais rápido, né, e precisa ter um controle, né. Então assim, a gente tem que ter dados, principalmente dados dos nossos clientes que são relevantes, principalmente esses dados transacionais que a gente consiga entender, principalmente que cliente que ele atende, como que ele atende, qual é o melhor cliente, qual é o cliente que não é bom, né, porque a gente também tem que olhar também por esse prisma. E eu vejo também que às vezes a gente perde muito tempo, né, tentando projetar coisas e começa a colocar produto de qualquer jeito, começa a colocar oferta de qualquer jeito, mas não pensa no que você trouxe pra gente, que eu achei assim fantástico, que é criar a questão dos tiers, né, com ABM, você olhar para o mercado de uma forma muito mais consultiva, né, um approach com esse cliente que você vai lidar, né, na venda que você vai fazer do seu serviço, muito mais autêntico. Então acho que essa palavra é a palavra aqui da nossa conversa, autenticidade, e principalmente entendendo que a tecnologia ela é um viés que torna isso mais rápido, que torna isso mais seguro, né? A gente fala aqui de produzir muito conteúdo, processar muito conteúdo, ter muitas análises. Isso ajuda a gente, quando a gente está tratando essa análise de cliente, principalmente, com insights que a gente talvez não tivesse a velocidade anterior de conseguir. Então eu acho que no turbilhão das coisas, né, esses impactos de informação que nós temos, e são muitos,
o cliente acaba... O que eu quero dizer, a gente tem que usar ela, tem que usar nessa jornada com o cliente, tem que transformar essa confiança, que é também outra palavra que nós falamos aqui no início, em algo que, de fato, consiga criar um diferencial, né, do que a gente está ofertando, do teu trabalho. Então eu vejo muito, trazendo uma reflexão aqui, né, o poder do seu trabalho com autenticidade, com confiança, numa jornada que ela é simplificada que eu digo, você não lida com uma prospecção em massa, você lida aqui com experiência, uma venda de um cliente, que é baseado na confiança, que é baseado num processo que você, né, tem desenvolvido e que você entende que faz todo sentido, né, para esse cliente. Que aí eu vou direto. adicionar uma outra palavra que você me lembrou agora e eu devia ter lembrado antes, que é personalização, né? Porque para que eu preciso de tantos dados? Para personalizar, para falar com ele do assunto certo, na hora certa. Porque ele não quer ser abordado no momento errado, porque ele não tem tempo para isso. E muito menos ele quer que eu aborde com assuntos que não fazem sentido para ele, né? Então, acho que só adicionaria a sua reflexão, que foi perfeita. Personalização. É sobre o que ele quer, não é sobre o que eu acho que ele precisa. Fê, a gente ficaria conversando com você aqui o dia inteiro. Nossa, né? Assim, é verdade. Papo bom. Perguntas ótimas, né, mas Léo? sua contribuição fantástica. Assim, eu tenho certeza que o pessoal adorou a nossa conversa aqui. A gente fica extremamente agradecido, né? Você é uma parceira nossa aqui de bastante tempo, né? Conhece o nosso trabalho. Então, acredito que a gente aqui conseguiu gerar bons frutos, uma conversa, pelo menos, né, uma boa reflexão aí do que vem acontecendo, né, principalmente no Brasil, em termos de B2B, B2B2C, né? Também um pedacinho aqui de inteligência artificial no nosso papo, mas eu acho que é a relação humana, sobretudo, do que a gente tem abordado aqui. Eu acho que ela que vai levar... As relações humanas são a chave no B2B ainda, e eu acredito que elas continuarão sendo. Que bom, a gente está só aprovando aqui então nesse nosso papo, que é isso, né, porque foi exatamente essa questão do relacionamento, foi o que trouxe a gente aqui, que faz tantas possibilidades interessantes acontecerem, né. Super obrigada pelo convite, Léo, adorei. Também, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tem muito mais no site da Salesbox, então acessa lá, www.salesbox.com.br.